Boa noite, amada igreja, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? É uma honra muito grande estar aqui, prazer muito grande. Gostaria de agradecer o convite do Herbert e da Fernanda, um casal amigo, a confiança do pastor da igreja, pastor Bruno. Dizer que eu estou acompanhado aqui uma parte da minha família. Eu estou aqui com a minha esposa, caminha comigo há muito tempo. Eu costumo dizer que ela caminha comigo desde que eu tinha cabelo Black Power. Então vocês imaginam há quanto tempo tem isso. É muito tempo. Para vocês terem noção, agora no dia 6 de agosto, próximo passado, às 21 horas e 32 minutos, a gente completou 51 anos do beijo que selou o início do nosso namoro. Então são 51 anos de namoro nessa moça, como é que ela me aguenta? Agora no dia 29 de dezembro completamos 45 anos de casados. Eu tenho o privilégio de ter meu filho servindo a Deus com a minha nora e meus netinhos aqui na igreja. E eu tenho o privilégio de ter a minha filha e meu genro também servindo a Deus na Igreja Batista Atitude. Eu tenho o privilégio de dizer, eu e a minha casa servimos a Deus. Isso não tem preço, mas para nós tem um valor assim incrível, tem um valor muito grande, muito grande. Mas eu vim para a igreja hoje com uma expectativa muito grande em meu coração. Você veio, pode dar um amém? Você veio com essa expectativa? Eu vim. E eu quero te desafiar a crer que mesmo faltando menos de um mês para esse ano de 2023 terminar, ainda há tempo para que Deus realize aquilo que Ele disse que faria. Ainda há tempo. Pode ser muito tempo, pode ser muito pouco tempo para você, mas para o nosso Deus há tempo mais do que suficiente. E para transformar a tua família, nosso propósito é esse, a gente fala sobre esse assunto, você vai precisar fazer duas coisas. A primeira é crer no poder do nosso Deus. É crer que o nosso Deus tem condições de fazer aquilo que você não tem condição de fazer. Ele tem. E a segunda coisa é fazer aquilo que cabe a você fazer. Porque enquanto a solução estiver ao nosso alcance, Deus não vai nos atropelar. Deus não vai nos atropelar. Enquanto o problema estiver na nossa alçada, Deus vai respeitar. E por que eu faço essas afirmações? Porque o projeto da família foi Deus quem fez, e está registrado na nossa Bíblia Sagrada. Mas a mão de obra que vai edificar essa família, com base nesse projeto, é minha e a sua. O projeto é de Deus, mas a mão de obra é nossa. Somos nós quem temos que edificar a nossa família. Amados, nós temos que crer que tem coisas que Deus não vai fazer por nós. Tem coisas que Deus vai fazer sim, mas Ele vai querer fazer através de nós. É nos instrumentalizando, é nos usando, é fazendo através de nós. Mas o problema de muitas famílias é que o projeto que Deus nos entregou é extraordinário. Você quer que a Bíblia Sagrada tem tudo que a gente precisa para edificar uma família extraordinária? Você crê nisso? Só que a mão de obra, algumas vezes, deixa a desejar. O projeto é excelente, mas a mão de obra nem sempre. E é com o propósito de ajudar, nesse entendimento que eu estou aqui hoje. Eu quero refletir com você sobre o Salmo 128. O Salmo 128 nos apresenta uma família extraordinária. Mas antes de ler o Salmo 128, eu quero compartilhar com vocês uma experiência interessantíssima. Uma experiência nossa, caminhando há quase 20 anos com casamento e família. Mas nós constatamos que a maioria esmagadora dos problemas que abalam as nossas famílias estão concentrados em apenas 3 áreas. Se você nunca parou para pensar nisso, reflita sobre a sua família, reflita sobre a família de alguém que você sabe que vive dificuldades, e você vai perceber isso. A maioria esmagadora dos problemas estão concentrados em apenas 3 áreas. Pastor, quais? Ou a família está enfrentando dificuldades, porque o casal vive uma relação conjugal sofrível, e aí por viver uma relação conjugal sofrível, a família sofre. Ou a família está enfrentando dificuldades,
Porque a relação entre pais e filhos é uma relação muito mal resolvida. E por ter uma relação entre pais e filhos muito mal resolvida, a família sofre. Ou então a família está enfrentando dificuldades, porque a vida financeira está completamente desorganizada. E quando a vida financeira está desorganizada, a família sofre. E foi justamente a partir dessa descoberta que eu decidi focar o nosso ministério nessas 3 áreas. O nosso ministério está baseado nessas 3 áreas: casamento, relação de pais com filhos e relação da família com o dinheiro. E estudando a Bíblia Sagrada, muito recentemente, eu constatei que na família do Salmo 128, esses 3 relacionamentos são exaltados. Por essa razão, eu quero refletir com vocês hoje, olhando justamente para a família do Salmo 128. Por quê, pastor? Porque a família do Salmo 128 precisa nos inspirar. Eu costumo chamar a família do Salmo 128 de a família modelo da Bíblia Sagrada. Mas ainda antes de ler o Salmo 128, eu gostaria de revelar algo que muitos de nós, que somos crente raiz, muitos de nós ainda não nos demos conta. Mas a família tem um projeto extraordinário, foi dado por Deus, ele é perfeito. Mas a edificação de uma família extraordinária não é obra do acaso. E mais, não basta querer. Você quer que a sua família seja uma bênção? Diga amém. Não basta querer para que a nossa família seja de fato uma bênção. Não basta querer para que a nossa família se transforme numa família extraordinária. Não basta querer. Eu ouso afirmar que também não basta orar para que a nossa família se transforme naquela família com a qual a gente sempre sonhou, para que ela de fato se torne essa família extraordinária. E quando eu faço essa afirmação, eu não estou desmerecendo as nossas orações. Quando eu digo que não basta orar, eu não estou duvidando do poder de Deus. Na verdade, o que eu preciso que você entenda é que Deus não vai edificar a nossa família por nós. Na verdade, Deus quer ver a nossa casa muito bem edificada. Tanto isso é verdade que Ele nos entregou um projeto maravilhoso, que é a nossa Bíblia Sagrada. Pastor, então o que eu preciso fazer? É simples. Caberá a cada um de nós colocar em prática aquilo que Jesus ensinou a nós em Mateus 26, 41, quando Jesus disse: você vai precisar vigiar e orar. Amados, isso porque a nossa vida espiritual pode estar muito forte. A nossa vida espiritual pode estar de uma forma assim extraordinária, mas a nossa carne nunca se converte. E o que eu tenho visto, como um pastor que se dedica a esse tempo, são pessoas que apesar de orarem muito, mas elas oram com determinação, com compromisso. Elas oram muito, mas elas vigiam. Aqui também, pensei que era só na minha igreja. Mas não basta orar todo dia. Grave isso, não basta jejuar toda semana, se a gente não vigiar. Vigiar e orar são 2 atitudes que se complementam. E perceba que nessa frase que Jesus constrói, o ato de vigiar vem antes do ato de orar. É vigiai e orai. Guarde isso. O fato de nós sermos filhos de um Deus que faz milagres não nos permite sermos negligentes. O que nós temos a entender, como cristãos que somos, é que quanto mais a gente vigiar,
Grave isso, quanto mais a gente vigiar, fazendo o que a Bíblia nos ensina, menos vamos ter que orar, clamando por intervenção divina. Quanto mais obedecermos aos princípios bíblicos, menos teremos que clamar por um milagre. E é justamente sobre isso que eu quero refletir com a igreja nessa noite. Eu quero conversar com vocês muito mais sobre como nós devemos agir do que sobre como Deus age. O salmo que nós vamos ler, ele nos apresenta os 3 relacionamentos que sustentam uma família. Se você encontrou, diga amém. Salmo 128. Eu vou ler na versão que eu tenho aqui, ele pode não ser a sua, acompanhe na sua. Diz assim na minha versão: há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor, andando sempre nos seus caminhos. Verso 2: seu trabalho renderá muito, e em todas as áreas da vida ele será feliz. Sua esposa será uma fonte de alegria para ele. Seus filhos serão fortes e cheios de saúde, como uma oliveira nova, reunidos à volta da mesa. Essa é a bênção que o Senhor dá ao homem que o ama e obedece aos seus mandamentos. Palavra do Senhor. Permita orar mais uma vez, sentados mesmo, inclina a tua cabeça, vamos orar mais uma vez a Deus, pedindo graça a Ele. Senhor Deus, Pai querido, te damos graças porque essa é a tua palavra. Essa é uma família extraordinária que precisa nos inspirar. Por isso, a partir de agora, Deus, fala conosco, ministra aos nossos corações, que todos aqui possamos ouvir a tua voz. Todos nós queremos sair por aquelas portas, ao final dessa reunião, com a certeza absoluta ardendo em nossos corações, que o Senhor nos trouxe aqui hoje, para ministrar a nós, para falar conosco. Queremos ouvir a tua voz. Pedimos que seja assim, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém? Amados, eu gostaria de iniciar chamando a atenção da igreja para algo interessante. Meditando sobre o Salmo 128, eu descobri que ele trata justamente desses 3 relacionamentos que nós falamos. Relacionamentos que precisam ter a nossa prioridade, se quisermos edificar uma família abençoada. Digo mais, quanto mais nós investirmos nesses 3 relacionamentos, menos estaremos vulneráveis, mais estaremos nos protegendo com relação à maioria dos problemas que afligem as famílias. Quanto mais bem resolvidos forem esses 3 relacionamentos na nossa vida, mais a nossa família ficará parecida com o projeto original que Deus nos entregou. Vamos lá, primeiro relacionamento que trata o Salmo 128, está registrado logo no início do verso 2, que diz assim: nosso trabalho vai render muito, e os recursos que forem ganhos têm que ser utilizados para proporcionar bem-estar à nossa família. Versão atualizada do pastor Abner. E a pergunta que eu me fiz foi a seguinte: por que é que Deus começa a descrever a família modelo desse jeito? Se uma nova família só se inicia a partir do casamento de um homem com uma mulher, e hoje em dia a gente precisa falar que é um homem com uma mulher, é tristeza, tem que falar isso na igreja. Casamento é algo que acontece entre um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea. Mas se uma nova família só se inicia a partir de um casamento, por que será que Deus começa a descrever a família modelo pelo trabalho e pela renda? Por que Deus não começa a descrever a família modelo a partir do casamento? E eu descobri que Deus estava nos ensinando que 2 jovens só deveriam pensar em se casar. Eu descobri que Deus estava nos ensinando que 2 jovens só deveriam pensar em constituir uma família quando eles tivessem condições de manter a sua própria casa. E amados, os pássaros, a natureza nos dá um exemplo extraordinário nessa hora. Quando os passarinhos começam a pensar numa família, a primeira coisa que eles fazem é o quê? É o ninho.
a primeira coisa que eles fazem é o ninho. Depois vão chacar os ovinhos, vai nascer o passarinho, vão... Hoje em dia eu vejo passarinhos por aí, com filhote no colo e não tem nem ninho ainda. Estão procurando um ninho, não tem nem ninho ainda. Já estão com o bebê no colo e não tem ninho. Mas o sábio Salomão já dava essa instrução em um de seus provérbios, mas é assim uma instrução de forma bastante clara, é quase que uma receita de bolo. Olha o que está escrito em Provérbios 24, 27, marca aí, Provérbios 24, 27. Salomão disse o seguinte: um homem sábio, cuide primeiro dos seus negócios, vírgula, defina sua situação financeira, e depois comece a construir a sua casa, e só então formar a sua família. Gente, isso é receita de bolo. Primeiro cuide dos negócios, defina a situação financeira, construa a casa, para então formar a família. Ouça, eu não estou dizendo, eu não estou afirmando isso, que alguém só possa se casar depois de formado, excelente emprego, casa própria, carro zero, dinheiro na poupança. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou tentando dizer é que o ideal, o casamento bíblico, o ideal seria que o casamento só acontecesse quando o casal tivesse condições de se manter sem ter que depender dos pais para tudo. Porque essa dependência, amados, acaba gerando interferências perigosas na relação do casal. Posso ouvir uma misericórdia? Mas voltando para o verso 2 que nós lemos. Esse verso começa afirmando que nosso trabalho vai render muito, mas ele revela mais. Ele continua dizendo que esses recursos têm que ser utilizados para contribuir com o bem-estar da nossa família. Ou seja, não basta acumular dinheiro, não basta acumular recursos financeiros, se esses recursos não estiverem sendo utilizados para proporcionar bem-estar à nossa família. E o que eu tenho visto é que o dinheiro só vai proporcionar bem-estar a uma família se essa família souber lidar com o dinheiro. Porque na maioria dos problemas que eu vejo, o problema não ocorre pela falta de dinheiro. Tem, é óbvio que tem, mas essa não é a maioria. A maioria dos problemas ocorrem pela falta de sabedoria para lidar com o dinheiro. Guarde isso, caos não é ausência de recursos. Isso impactou a minha vida. Caos não é ausência de recursos. Caos é ausência de ordem. Ou você acha que faltam recursos para o nosso Brasil, para o nosso Estado? O que falta é ordem. Famílias vivendo um caos financeiro. Não porque faltam recursos, mas porque falta organização. Queridos, quando eu assisto um marido ou uma esposa chamando o dinheiro que ganha de seu, fica muito claro. Eles ainda não aprenderam a lidar com o dinheiro, pelo menos enquanto casal, enquanto família. É o meu dinheiro, minhas contas, o seu dinheiro, suas contas. É um negócio assim complicado. Eu tenho convicção de que um casal que age assim, um casal que pensa assim, um casal que tenta administrar a sua vida financeira assim, está longe de viver o projeto de Deus na área financeira. Porque esse não é o projeto de Deus. Que depois que a gente se casa, nem o nosso corpo é mais nosso. A Bíblia diz, 1 Coríntios 7, que o nosso corpo passa a pertencer ao nosso cônjuge. E esse mesmo raciocínio deveria ser utilizado com relação às finanças. Eu vejo que alguns casais até brigam por causa da falta de recursos. Mas eu vejo que alguns discutem por causa do dinheiro que sobra. O que fica claro para mim é que muitos casais ainda não aprenderam a lidar com o dinheiro. Mas é triste ver isso na igreja. Interessante ver alguns casais que já juntaram a escova de dente,
há muito tempo. Eles só não conseguiram juntar ainda o que eles ganham. O que eles ganham não juntaram até hoje. Parece que dormir na mesma cama é bênção. Mas juntar o dinheiro na mesma conta parece que é maldição. Eles, é impressionante. Parece que assim, tocar no corpo pode. Depois de casado, sim ou não? Tocar no corpo pode. Mas tocar na carteira dá briga. Tocar na bolsa dá briga. Gente, onde é que nós estamos? Amados, Jesus falou mais de dinheiro, grave isso, Jesus falou mais de dinheiro do que de salvação. E não é porque dinheiro seja mais importante que a salvação, não é por isso. Não foi por isso que Jesus investiu mais tempo ensinando seus discípulos sobre como lidar com o dinheiro do que sobre salvação, do que sobre fé. Não foi por isso. É porque é muito mais difícil alcançar a prosperidade financeira do que alcançar a salvação. É mais desafiador ser próspero do que ser salvo. Creu com o coração e confessou com a boca, está salvo. Mas com a vida financeira não é assim. Amados, quanto melhor administrarmos a nossa vida financeira, menos teremos que clamar por intervenção divina nessa área. E outro aspecto interessante é ver que existem pessoas na igreja, eu sei que essa aqui não tem não, isso é lá do meu lado, pessoas achando que não precisam cuidar da sua vida financeira. Gente, isso é loucura. Eu já ouvi de algumas pessoas em sala de aconselhamento e me choca. Sabe qual é o grande argumento que algumas pessoas levantam para não cuidarem da sua vida financeira? Sabe qual é, pastor? Não, eu sou espiritual. Eu sou espiritual. Amados, todos nós conhecemos. Eu sei que aqui não tem não, mas você conhece alguém que investe bastante na sua vida espiritual, mas que ao mesmo tempo tem sido negligente com a vida financeira. Você sabe como vivem as pessoas que pensam assim? Não, eu vou investir na minha vida espiritual porque eu sou do céu. A minha terra é o céu, eu sou do céu. Eu invisto só na minha vida espiritual. Sabe como é que é a vida de uma pessoa que vive assim? Normalmente elas têm uma vida espiritual muito bem resolvida, mas a vida financeira está toda enrolada. Toda enrolada. O que essas pessoas ainda não se deram conta é de que nós não somos somente um espírito. Todos nós temos outras necessidades que vão requerer de nós recursos financeiros. Ouça o que a Bíblia diz para mim e para você, em Eclesiastes 10:19. O banquete é feito para divertir, e o vinho torna a vida mais alegre, mas tudo isso se paga com dinheiro. Sem contar que algumas pessoas, por causa da péssima situação financeira em que vivem, acabam dando um testemunho ruim. E aí elas têm muitas dificuldades. Você chega no bairro onde ela mora, ela está devendo no açougue, na padaria, no material de construção, está devendo dinheiro emprestado para o vizinho. Tá. Gente, que testemunho, isso é um testemunho. Mas infelizmente não há muito tempo para a gente se aprofundar nesse assunto hoje. Mas se eu tivesse que resumir esse primeiro ponto, eu diria que quem quiser edificar uma família abençoada, não poderá ser negligente com a sua vida financeira. Ponto. Posso ouvir um amém? Se quiser ter uma família estruturada, não pode ser negligente com as finanças. Pois bem, depois de tratar da nossa relação com o dinheiro, o Salmo 128 passa a tratar de uma outra área fundamental. E esse segundo relacionamento é aquele que está registrado no verso 3, na parte A, que diz assim: a esposa será uma fonte de alegria para o seu marido. E na versão amplificada minha, o marido também deve ser fonte de alegria para a esposa. Por quê? Porque o casamento ideal é aquele onde um cônjuge vive para realizar o outro. Esse é o casamento ideal. E esse segundo
relacionamento é o relacionamento sobre o qual nós temos dedicado a maior parte do nosso tempo. É o relacionamento conjugal. E a nossa experiência nos mostrou que não é tão difícil assim viver casado e ser feliz. Não é tão difícil assim. A gente é que complica. Nós aprendemos, depois de mais de 50 anos de convivência, que para vivermos um casamento em altíssimo nível, nós só precisamos de 2 virtudes. Com 2 virtudes é possível ser casado e ser feliz. Pastor, quais são? Primeira, beleza. Segunda, paciência. O nosso desafio é saber quando usar uma e outra. Com essas 2 virtudes, dá para chegar ao fim da vida casado e feliz. E a fórmula é simples. Quando tudo na nossa vida conjugal estiver indo bem, beleza. E quando na nossa vida conjugal estiver tudo indo mal, paciência. Gente, é difícil. Mas brincadeiras à parte, o assunto que eu mais gosto de falar é esse. E o que a gente precisa entender é que não se mede a qualidade de um casamento pelo tempo de casados. Porque no projeto original de Deus, muito mais do que permanecermos casados, precisamos viver felizes. Amados, um casal que vive uma relação conflituosa jamais vai conseguir edificar uma família abençoada. Não vai. O segredo para viver uma vida conjugal em altíssimo nível é investir na realização do outro. E quem fizer isso vai descobrir que a sua realização pessoal vai ser uma consequência natural da realização do cônjuge. Quando eu vivo para realizar o meu cônjuge automaticamente, instintivamente, vai fazer de tudo para me realizar. Ouça o que eu vou afirmar. Aqueles que vivem uma relação conjugal conflituosa, mesmo que continuem casados, ainda não estarão vivendo o projeto original de Deus para o casamento. Ah, pastor, não divorciei. Eu estou acima da média. Beleza, mas dá para melhorar. Mas nas reuniões onde nós temos ministrado, temos falado muito sobre relacionamento conjugal. E perceba que o nosso objetivo não é abençoar só o casal, não. É abençoar toda a família. Por quê? Porque o casal é a espinha dorsal da família. E perceba que quando a espinha dorsal de qualquer ser vivo sofre um dano, essa pessoa passa a caminhar com dificuldades ou até não caminhar. Então a gente tem que preservar ao máximo a nossa relação conjugal. Ouça o que eu vou afirmar, para que uma família seja forte, é fundamental que o casal que lidera essa família viva uma relação onde haja transparência, onde haja amor e onde haja respeito. É o mínimo que se espera de um casamento cristão. Queridos, eu acho estranho. Eu acho muito estranho quando eu ouço pessoas dizerem que vivem em comunhão com Deus, mas você se aproxima delas, ou elas se aproximam de você para pedir ajuda, e você percebe que elas vivem uma relação conjugal sem comunhão alguma. Elas afirmam que vivem em comunhão com Deus, mas não vivem em comunhão na relação conjugal. E mais, eu conheço pessoas que até dizem que amam a Deus. Pastor, eu amo a Deus. Mas não são capazes de dar uma única prova de que amam o cônjuge. Gente, isso é no mínimo incoerente. Ouça o que diz 1 João 4,20. Ouça o que diz 1 João 4,20. Eu vou trocar uma palavra, propositalmente não quero escandalizar ninguém, mas eu vou trocar uma palavra para você entender o recado de Deus hoje. 1 João 4,20 fala assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu cônjuge, mas pastor, na minha Bíblia está irmão, está valendo. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu cônjuge, é mentiroso. Pois quem não ama seu cônjuge, a quem viu, não pode amar a Deus.
a quem não viu. Quer dizer, eu não tenho como me aprofundar hoje na relação conjugal, mas é fundamental que a gente entenda isso. Depois da nossa relação com Deus, depois da relação com o nosso Deus, a relação na qual nós precisamos mais investir é na relação conjugal. E se eu tivesse que resumir esse segundo ponto, eu diria que quem quiser edificar uma família abençoada, não poderá descuidar do seu casamento. Posso ouvir um amém? E eu fecho aqui no terceiro e último relacionamento, de que trata o Salmo 128. E tem a ver com o que está escrito no verso 3, só que na parte B. Diz assim na minha versão: seus filhos serão fortes e cheios de saúde, como uma oliveira nova, reunidos à volta da mesa. Pastor, de que está falando esse verso 3 na parte B? Ele está falando da relação entre pais e filhos. Amados, esse último relacionamento tem roubado a paz de muitas famílias das nossas igrejas. Muitas famílias das nossas igrejas. Onde a relação conjugal é até boa, e a relação com o dinheiro é razoável, mas a relação com filhos é sofrível. Esse verso fala de filhos sadios, reunidos com seus pais, em volta de uma mesa. Perceba que quando a Bíblia fala em filhos sadios, ela não está falando somente de filhos fisicamente sadios, porque não é somente de saúde física que eles precisam. Nossos filhos também precisam de saúde emocional. E por último, e não menos importante, os nossos filhos têm que ser criados num ambiente que promova neles saúde espiritual. Por quê? Nossos filhos também têm que ser emocionalmente sadios e espiritualmente sadios. Porque a grande verdade é que não existe saúde física. Grave isso, não existe saúde física sem saúde emocional. E não existe saúde emocional sem saúde espiritual. O que me permite concluir que a nossa maior responsabilidade em se tratando do nosso papel de pais é ensinar aos nossos filhos a importância deles desenvolverem o seu relacionamento pessoal com Deus. Os nossos filhos não podem passar toda a vida deles como netos de Deus. Deus não tem netos. Ah, não, meu pai é filho de Deus, minha mãe é filho de Deus, então eu sou neto. Vai nessa. Temos que inspirá-los, temos que desafiá-los a assumirem a sua condição de filhos de Deus. Porque só assim eles vão ver a plenitude aqui na terra. E o mundo moderno tem criado cada vez mais barreiras para atrapalhar esse relacionamento entre pais e filhos. O que não faltam são artifícios para nos afastar dos nossos filhos, para afastar filhos de pais. Já percebeu a dificuldade que é? Já percebeu a dificuldade que é para uma família dos nossos dias reunir pais e filhos em volta de uma mesa, nem que seja para uma refeição na semana? Eu não falo no dia, na semana. Que dificuldade! E o pior é que se você vai a um restaurante, você viu isso. O pior é que às vezes a família está fisicamente reunida à volta de uma mesa, mas está cada um no seu smartphone, cada um passeando nas suas redes sociais. Eles até estão fisicamente em volta de uma mesma mesa, mas cada um no seu mundo. Agindo assim, ouça, agindo assim, a gente até fica sabendo o que está acontecendo na casa do amigo. A gente só não fica sabendo o que está acontecendo dentro da nossa própria casa. Eu creio que alguns pais perderam
a noção da importância de investir tempo de qualidade para estarem com seus filhos. Eu não sei se alguém aqui compartilha desse sentimento comigo, mas a impressão que eu tenho é que, por não dedicarem um tempo de qualidade aos seus filhos, alguns pais sentem a consciência os acusando o tempo todo. E a consequência desastrosa desse sentimento que nos acusa de não estarmos dedicando tempo aos filhos, é que ao invés de buscarmos fazer com que os nossos filhos nos respeitem, estamos o tempo todo muito mais preocupados em fazer com que eles nos amem. Só que o que nós não nos damos conta é de que é impossível a um pai ou uma mãe, é impossível para um pai ou para uma mãe ser amado por um filho que não o respeita, por uma filha que não o respeita. Para que possamos ser amados por um filho ou por uma filha, primeiro precisaremos conquistar o respeito, temos que conquistar a confiança, temos que conquistar a admiração deles. Aí sim a gente pode ser amado. E aqui entra um princípio que tem sido bastante negligenciado pelas famílias dos nossos dias, nessa relação entre pais e filhos. Chama-se o princípio da autoridade. Parece que isso virou peça de museu. O princípio da autoridade parece que foi descartado. Queridos, nessa relação entre pais e filhos, é necessário que haja carinho, sim ou não? Amor, sim ou não? Respeito, sim ou não? Amizade, sim ou não? Confiança, sim ou não? Mas nós não podemos esquecer de que essa relação tem que estar debaixo do princípio da autoridade. Nós não somos só amiguinhos deles, nós somos seus pais. Guarde isso. Os filhos mais jovens, já na mocidade, eles precisam de algum princípio, talvez, mas muito poucos. Eles precisam, talvez, de supervisão, talvez, mas muito pouco. Porque os filhos na idade mais avançada, jovens, mocidade, precisam muito, é de que eles exerçam a sua autonomia. Então, quando eles atingem essa idade, nós temos que incentivá-los a que eles comecem a exercer a sua autonomia. Quando eles estão na idade da adolescência, eles não precisam de algum ensinamento, talvez, mas o que eles mais precisam na adolescência é de supervisão. Agora, quando os nossos filhos são pequenos, quando eles ainda são criança, eles vão precisar de nós, de toda a instrução necessária. Eles são como um HD limpinho, sem nenhum aplicativo, sem nenhum arquivo. E mais, eles vão receber de nós toda a instrução necessária. Porque se você não der essa instrução necessária, o inimigo vai dar. Se nós não ensinarmos tudo que é correto, o inimigo vai ensinar tudo que é errado. Porque o mundo está aí para tentar seduzi-los. E mais, você vai ensinar a ele todos os princípios que vão balizar a vida dele. E eles vão ter que obedecer toda a instrução que eles recebem de nós. Eles vão ter que ser ensinados que eles estão numa relação conosco debaixo do princípio da autoridade. Eu tenho aprendido, grave isso, eu tenho visto isso, que todo o processo da perda de um filho, ou todo o processo da perda de uma filha para o mundo, começa a acontecer a partir do momento em que esse filho ou essa filha deixa de reconhecer a autoridade dos seus pais. Quando os nossos filhos não reconhecem mais a nossa autoridade, eles deram o primeiro passo no caminho de se perderem. Queridos, se os nossos filhos não forem ensinados, grave isso, se os nossos filhos não forem ensinados a se submeterem à nossa autoridade, não espere
que eles se submetam à autoridade de Deus. Se eles não aprenderem esse princípio, já era. Mas nós vamos ter que exercer, grave isso, vamos ter que exercer essa autoridade sobre os nossos filhos, com muita sabedoria, mas com muita sabedoria mesmo. Por quê? Senão nós vamos perder não só a confiança deles, mas vamos perder também a amizade deles. Então, muita sabedoria na hora de exercer autoridade. Nós não podemos permitir que a nossa casa se transforme num grande orfanato. Pastor, não entendi. Você sabe qual é a grande característica de uma criança que está em um orfanato? Um orfanato é cheio de crianças, sim ou não? Cheio de crianças carentes de amor, de carinho, de atenção. Um orfanato é um local cheio de crianças com feridas enormes nas suas almas. Orfanato é local de criança carente. Você sabe para onde olha uma criança que está dentro de um orfanato? Ela não olha para dentro do orfanato porque ela sabe que o que ela espera nessa vida não está ali. Uma criança que está no orfanato está o tempo todo olhando para a porta, porque na cabeça dela é daquela porta que vai entrar alguém um dia para tirá-la dali, levá-la para sua casa e dar a ela tudo que ela não tem ali. Por que eu estou dizendo isso? Porque as nossas crianças têm que estar dentro da nossa casa, olhando para dentro da nossa casa. As nossas crianças têm que estar dentro da nossa casa, olhando para nós, e não para a porta, para ver quem vai entrar. E esse é o risco. As nossas crianças hoje estão dentro das nossas casas, mas com os olhos lá fora. Comportamento típico de uma criança que está vivendo carências dentro de casa. Temos que ser dentro das nossas casas. Temos que ser dentro das nossas casas. A personificação visível do Deus invisível que a gente diz que serve. E eu começo a fechar aqui. E eu quero fazer um breve resumo daquilo que a gente falou aqui, porque o texto que a gente leu começa e termina dizendo quase a mesma coisa, grave, quase a mesma coisa, com poucas palavras diferentes. Verso 1 fala assim: há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor, andando sempre nos seus caminhos. Esse é o verso 1. Nos versos 2 e 3, o texto descreve como deve funcionar uma família, cuidando das finanças, do casamento e dos filhos. E o trecho que a gente leu termina no verso 4, onde está dito assim: essa é a bênção que o Senhor dá ao homem que o ama e obedece aos seus mandamentos. Amados, o que Deus quer nos ensinar hoje, é que a vida familiar e a vida cristã precisam receber de nós a mesma atenção. O que Deus quer nos ensinar hoje é que a vida familiar e a vida cristã tem que receber de nós o mesmo cuidado. Não basta cuidar de uma e descuidar da outra. Eu preciso cuidar da vida cristã, sim ou não? Sim. Mas eu preciso cuidar da vida familiar? Sim. Creia nisso. Nós só vamos conseguir edificar a família com a qual nós sonhamos se estivermos vivendo dentro das nossas casas os princípios que Deus estabeleceu. E uma das coisas que nós temos que entender é que na escala de prioridades de Deus, ouça, na escala de prioridades de Deus, família vem antes de igreja. Igreja não é Deus. Ouça o que eu vou afirmar. Não agrada a Deus ser um obreiro aprovado pela igreja e um obreiro reprovado pela própria família. Amados, nós só vamos conseguir viver
esses relacionamentos sadios, que estão descritos nos versos 2 e 3, se estivermos vivendo em submissão a Deus, como está no verso 1 e no verso 4. Esse trecho que a gente leu, começa e termina, nos revelando que para que a nossa igreja cresça de uma forma sustentável, nós temos que nos dedicar a edificar dentro da nossa casa a família que Deus projetou. Porque a igreja começa em casa. A igreja sadia é a reunião de famílias sadias. A igreja sarada é a reunião de famílias saradas. E nós só vamos conseguir edificar essa família extraordinária vivendo os princípios que Deus estabeleceu. E para isso, eu já ouvi aqui hoje, não sei se foi o pastor que falou, e para isso, não basta estarmos na igreja. Digo mais, que muitos cristãos, que já caminham no Evangelho há algum tempo, ainda não entenderam, e eu fecho aqui, o que muitos cristãos que estão na igreja há muito tempo ainda não entenderam, é que para conseguir ganhar um familiar meu para Cristo, primeiro eu ganho para mim, porque a sequência é essa: eu ganho para mim, ganho para Cristo, e depois eu trago para a igreja. Vamos ficar em pé. Grave isso, meu irmão, grave isso, minha irmã. É vendo como a gente vive, ouça, é vendo como a gente vive, que a nossa família vai ou não vai querer servir ao mesmo Deus que a gente serve. Eu disse isso aqui, vou repetir: os nossos desejos, as nossas necessidades, as nossas orações não atraem o milagre de Deus. O que atrai o milagre de Deus é vivermos uma vida de obediência aos princípios que Ele mesmo estabeleceu. No reino de Deus é assim: a gente cumpre princípios e Deus cumpre promessas. A gente cumpre princípios e Deus realiza milagres. Quanto mais investirmos buscando conhecer melhor esses princípios, menos tempos nós vamos ter que investir clamando por milagres. É priorizando esses três relacionamentos, na nossa casa, que nós vamos trazer o reino de Deus para dentro dela. Porque quando a gente se converte, a gente não vai imediatamente para o reino de Deus, mas quando a gente se converte, a gente adquire o direito de trazer o reino de Deus para dentro da nossa casa. Mas para que isso seja verdade, para que a gente desfrute disso, para que a gente viva isso, você vai ter que cuidar muito bem, porque podemos errar em qualquer outro relacionamento e o preço a ser pago vai existir. Mas se nós errarmos nesses três relacionamentos, o preço que vamos ter que pagar talvez seja alto demais para ser pago. Talvez você tenha que pagar um preço maior do que aquele que você está disposto a pagar, disposta a pagar. Então saia daqui pensando nisso. Eu não posso negligenciar a minha relação com o dinheiro. Eu não posso negligenciar a minha relação conjugal. Eu não posso negligenciar a minha relação com os meus filhos. E aquele que fizer isso vai trazer o céu para dentro da sua casa. Eu posso orar? Inclina a tua cabeça então, deixa eu orar. Eu tenho certeza que Deus tem planos extraordinários para todos nós. Eu tenho certeza disso. E o que nos impede muitas vezes de viver isso é porque falta fé ou falta atitude. Eu estou aqui para te desafiar a fazer isso. Creia que Deus é poderoso, mas acima de tudo, haja segundo aquilo que você tem aprendido na palavra de Deus. É dessa combinação de fé e testemunho, de fé e vida de crente, é que a gente vai fazer a diferença, não só na nossa casa,
mas na igreja, na cidade, no estado, no país e no mundo. Senhor Deus, Pai querido, damos graças, porque pessoas que estão aqui podendo estar fazendo qualquer coisa nessa sexta-feira à noite, decidiram em seus corações, resolveram abrir mão de qualquer outro convite para estar na tua casa, para investir na sua família. E eu tenho certeza que o Senhor não brinca com a nossa fé, o Senhor não brinca com o nosso sacrifício. Eu tenho certeza que aqueles que estão investindo agora uma semente de atenção, de tempo, de disponibilidade para estar na tua casa, vão colher a 100 por 1 na sua família. Eu creio que daqui sairão pessoas com o propósito ardendo em seus corações de restaurar cada um desses relacionamentos que não esteja segundo a tua vontade, segundo a tua palavra, segundo aquilo que foi ministrado nessa noite. Que eles possam ter do Senhor a estratégia necessária, que eles possam ter do Senhor perseverança e a fé, para que eles possam conquistar tudo aquilo que eles precisam para viver uma vida extraordinária, numa família extraordinária, e que eles possam glorificar ainda mais o teu nome do que tem glorificado até hoje. Que a vida dos teus filhos, que a família dos teus filhos possa ser um exemplo, possa ser vista por aqueles que estão à sua volta, como uma família verdadeira de cristãos, de servos e de servas de Deus. Eu profetizo assim, mas crendo no Deus a quem nós servimos, eu já te agradeço. Deus, muito obrigado. Assim nós oramos, em nome do teu Filho amado Jesus. Se você crê, dê um amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia.